Nós vamos fazer uma leitura bíblica em Tiago, capítulo 5, versos de 1 a 6. Tiago, capítulo 5, versos de 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Como nós já dissemos, estamos estudando o livro de Tiago, quase terminando. Hoje vamos estudar Tiago capítulo 5. Tiago, nos versículos anteriores, estava falando sobre comerciantes que tinham esta tendência a programar-se, né, como se eles soubesse de tudo. Versículo 13: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade. E nós aprendemos sobre a necessidade de nós não nos programarmos, mas sempre colocarmos tudo na direção de Deus. Essa passagem ela começa com as mesmas palavras, só que agora ela diz, atendei agora ricos. Então uma mensagem, um recado para os ricos da cidade. Talvez a gente possa pensar, então não é para mim, né? Não, mas é para todos nós também. Nós vamos falar mais na conclusão, mas sabemos que a questão da riqueza é muito relativa, né? Então não importa quanto. O amor ao dinheiro é amor ao dinheiro de R$1 ou milhões de reais, né? Então, sempre nós aprendemos em relação a esse tema também, mesmo talvez não sendo empresários bem-sucedidos e tal e tal. O que essa mensagem tem, então, para nós nessa noite? Recado aos ricos. Já adianto aqui, a mensagem ela tem essas 3 considerações que nós vamos estudar. Então, qual é o recado de Tiago aos ricos ímpios? Em primeiro lugar, atentem para como as suas riquezas foram adquiridas. Atentem para como as suas riquezas foram adquiridas. Em segundo lugar, atentem como vocês utilizam. Então, independente de se foi bem adquirido, mal adquirida, como gastamos aquilo que nós temos, o dinheiro. Em terceiro lugar, atentem para as consequências
da sua vida de riqueza mal adquiridas e mal empregadas. Então vamos estudar separadamente, irmãos. Tiago quer dizer com riquezas que foram adquiridas de forma errada. Atentem para como as suas riquezas foram adquiridas. Já Tiago deixa claro, da mesma forma que ele não era contra os planos, mas contra planos arrogantes, ele não é contra a riqueza ou o dinheiro, o ter dinheiro, mas é como nós nos comportamos em relação ao dinheiro. A busca pela riqueza tem feito muitos males, e principalmente esse primeiro tópico aqui, que é a questão da corrupção, do dinheiro mal adquirido. A Bíblia não proíbe riquezas, mas sim fala em vários momentos sobre o perigo dos meios ilícitos. E Tiago aqui está mencionando pelo menos duas coisas na forma errada de adquirir as riquezas. Primeiro, eles tornaram-se ricos retendo o salário dos trabalhadores com fraude. Verso 4, você pode acompanhar na sua Bíblia, Tiago 5:4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso acontece muito. Pessoas que se tornam ricas explorando quem? O mais pobre. Seja dando salários menores, seja fazendo acordos, prometendo coisas e dando outras. E aqui então, Tiago está dizendo que eles não só retiam os salários, mas fala com fraude. Ou seja, eram desonestos. Então há várias formas de desonestidade para se ganhar dinheiro. Mas aqui é uma desonestidade que podemos dizer bem complexa, né? No sentido de que a pessoa já tem dificuldade, vamos dizer assim, financeira. É pobre. E é explorada. Mas infelizmente isso acontece muito, né? Lá em Deuteronômio 24, versos 14 e 15, fala sobre a lei de Moisés. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado. Depois, mais à frente, nesse mesmo texto, diz: no mesmo dia lhe pagarás seu salário. Moisés prossegue no verso 13, dizendo: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro. O jornaleiro aqui é o trabalhador. A paga do jornaleiro, que é o dinheiro do trabalhador, não ficará contigo até a noite. Eu creio que muito do que estava acontecendo estava relacionado a esse atraso no pagamento. Os trabalhadores contratados por um preço e não receberam. Fizeram o trabalho e não receberam. Ou contrata uma coisa, combina uma coisa, paga outra. Ou nem paga. Sobre esse tópico, irmãos, é muito sério, né, a questão do trabalho e da honestidade. Eu não quero fazer a aplicação agora, farei no final, mas desde já. Sabemos e devemos saber que podemos ganhar dinheiro e devemos, né, porque precisamos nos sustentar, mas temos que tomar muito cuidado para não cairmos na tentação da desonestidade, para que nós não estejamos fazendo coisas que estejam desagradando o Senhor. Aqui também fala de tribunais, ainda dentro desse mesmo tópico, como as suas riquezas foram adquiridas. Vamos dizer que esse pobre que foi injustiçado fosse a um tribunal
o que acontecia? Acontecia nada, né? Por quê? Porque os ricos compravam os juízes, porque os ricos mandavam na cidade, os ricos compravam sentenças, subornavam tribunais e se o pobre insistisse, ele acabava sendo preso. É uma injustiça que a gente vê muito, né? Ela existe, infelizmente. Muitos irmãos estavam sendo vítimas desses ricos que, além de roubá-los, negavam os direitos e condenavam-os no tribunal. Qual o recado, então, de Tiago para os ricos? Atentem para como as suas riquezas foram adquiridas. Em segundo lugar, atentem como vocês a utilizam. Tiago 5,5, olha aí na sua Bíblia. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Aqui não se trata apenas de utilizar as riquezas em comprar coisas mais caras. Aqui está se falando de alguém que vivia de forma extravagante, um conforto além do além, que viviam também em desperdício, viviam nos prazeres, nos vícios. E quanto mais ricos, muito mais necessidades aparecem, muito mais formas de se gastar dinheiro. E tudo isso explorando o mais pobre, não podendo estender a mão para o outro. Por isso ele diz, vivido regaladamente em prazeres, engordado, na ideia de você estar vivendo além, de forma extravagante. Ricos que não negam a si mesmo qualquer prazer. A gente vê, né, algumas vezes no noticiário, pessoas que, principalmente dinheiro roubado, né, tipo dinheiro do INSS, assim, né, não quero entrar em políticas, mas você vê a vida de luxo que essas pessoas viviam. Explorando quem? Os mais necessitados. Não tem fim. Não tem parada. Quanto mais se busca prazer, mais se quer. Esquecendo de tudo mais. Como gastar? Como utilizar? Poderiam ter feito algo melhor. Poderiam ter ajudado alguém. Poderiam ser pessoas diferentes. Atentem como as utilizam. Terceiro lugar. Atentem para as consequências de sua vida de riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Verso 1: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Agora há pouco nós também lemos no verso 5, que estão engordando para o dia da matança, ou seja, como um boi que está sendo preparado para a morte. Tiago está falando para que eles estivessem olhando não para aquela vida de prazer, mas para a consequência de tudo aquilo. Aonde aquilo iria levá-los? Nós temos falado, né, na escola dominical sobre o tema, um dos temas foi o secularismo, quando a pessoa vive para esse século, ela só pensa no hoje, ela só pensa no prazer do momento, esquece que tem um amanhã. Tiago está chamando aqueles para que eles pudessem olhar para frente,
que eles um dia enfrentariam o juízo. Eles iriam perder tudo, porque daqui não se leva nada, né? O que se adquire aqui fica aqui. E não só perder tudo, mas iriam sofrer o juízo. Provérbios 22, 23 diz: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. A justiça, a vingança do Senhor. Pode não ser nessa terra, mas um dia virá. A gente fala tanto, né, dessa injustiça e quer que a justiça seja cumprida, e a gente vê que não acontece nada, né? É preso, depois solta. Lembra de matar o Lava Jato? Cadê aqueles presos da Lava Jato? Cadê? Muitas pessoas continuam do mesmo jeito, com o dinheiro que roubaram. Tem gente que rouba, até calcula, né? Um ano de cadeia, e depois eu volto e vou poder gastar o resto da minha vida esse dinheiro. Não, compensa, né? Até se eu ficar preso, compensa. Mas Tiago também fala isso, que nós lemos em Provérbios. Tiago 5,4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Se nós fomos humilhados, explorados, roubados, nós clamamos ao Senhor. É o Senhor que é juiz. E Ele escuta a nossa oração. Ele escuta a oração daqueles que foram humilhados, que foram roubados. O luxo de hoje se tornaria desventura amanhã. A riqueza que faz pensar na vida agora é uma segurança falsa. Verso 5, ainda na parte, o capítulo 5, né? Verso 3, na primeira parte. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Juntaram tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, ladrões roubam, a situação muda. Não confiaram no provedor, mas confiaram nos bens materiais. Porque quando você coloca o seu coração nos bens materiais, você está simplesmente buscando o seu prazer nas coisas e não no Senhor. Está quase que dizendo, no Senhor não é necessário. Confiar na instabilidade das riquezas ou na transitoriedade da vida. Não podemos confiar. Precisamos confiar no Senhor. Lá em 1 Timóteo 6,17, Paulo diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Nós estudamos há pouco aqui, mesmo em Tiago, um pouquinho acima, no verso 14, que nós somos como a neblina ou como o vapor que logo desaparece. E esses homens são chamados, então, a pensar nas consequências desta vida de riquezas mal adquiridas. Vamos, algumas aplicações, conclusão para nós aqui sobre esse texto. Eu disse que esse texto não é apenas para os ricos, mas em alguma situação tem pessoas que realmente precisam ouvir isso, vamos dizer, mais, né? E talvez nós, em alguma situação, passamos por dificuldades, exatamente por um sistema onde pessoas ricas, pessoas influentes, muitas vezes tomam a frente e outros não têm a mesma oportunidade. Mas pensando em nós,
como um recado para nós também. Essa questão da riqueza, eu disse de certa forma no início, ela é muito subjetiva. O que é ser rico? O problema não está na quantidade do dinheiro, está na questão do coração. Eu até vi uma história que eu achei interessante falando sobre isso, dizendo o seguinte: alguém que, quando a roupa está velha, ele não doa, ele não vende, ele não descarta, mas ele sempre está remendando. E o outro lado, alguém que usou uns 2, 3 dias, já acha que vamos passar para frente, quero comprar outra nova. Qual é a pessoa que está, digamos assim, sendo avarenta, ou sendo uma pessoa que tem apego pelas coisas materiais? Aí rapidamente a gente fala, é a segunda, né, que fica trocando, comprando novas roupas toda hora. Mas talvez não. Talvez essa primeira é mais apegada ainda, porque ela não quer se desfazer de nada, né? Essa história de valor sentimental. Você tem valor sentimental num sapato velho, né? Que coisa estranha isso. Mas não se desapega. Aquela que compra mais coisas, se ela tem condição de comprar, talvez não seja alguém apenas que tem amor às coisas. Quem sabe ela está doando as mais antigas. Então, o que eu quero dizer com essa ideia? O problema está no coração, né? Não está em determinados tipos de atos. Como nós falamos, não está inteiro o dinheiro, mas está como que nós colocamos diante do dinheiro, se nós amamos ou não o dinheiro. E aí também não está na quantidade de dinheiro. Então serve sim muito para nós. E a gente tem que se fazer perguntas. Por exemplo, segundo essa primeira parte, a pergunta é: os bens que nós temos foram adquiridos honestamente? Nós temos trabalhado honestamente? Porque facilmente isso pode ser um pecado na nossa vida. Talvez uma preguiça no trabalho, faz mais ou menos, está roubando, né? Ou quando há uma oportunidade para tirar vantagem sobre alguém, nós temos que cuidar do nosso coração. Sobre essa questão 2, atentem para como vocês utilizam os bens. Nós temos usado os bens para ajudar outras pessoas, ou somente para o deleite pessoal, conforto pessoal, acúmulo? É uma pergunta cabível aqui. Como nós gastamos o dinheiro? E sobre as consequências? As consequências. Como nós lemos há pouco no Salmo 139. Sonda, ó Deus, que conhece meu coração. Diariamente nós precisamos olhar, ver se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Temos que olhar para as consequências dos nossos atos, da nossa vida. Aquilo que nós fazemos dia a dia. Buscando que as coisas materiais não sejam algo que venha nos apegar, ficar apegados a estas coisas. Tem uma história que eu acho sempre interessante lembrar sobre essa questão do apego, né, financeiro, do amor ao dinheiro, do apego material, que falava a respeito de um homem que, querendo ser muito santo, foi lá para um mosteiro. E a primeira coisa que acontece lá, nem roupa tem, né? Você pega lá os uniformes lá do mosteiro. E lá ele vivia naquela história de cela, né? Fechado, para dizer que está desapegado ao mundo, que nem sai na rua. E aí ele tinha um bloquinho de anotações e um lápis.
E foi passando o tempo, aquele lápis foi ficando pequenininho, né? Vai gastando, foi ficando pequenininho e caiu e ficou meio perdido lá no lugar lá da cela. E ele desesperado, dali para cá, para lá, e correndo, e começou a ficar bravo. Cadê meu lápis, meu lápis, meu lápis? Aí uma hora ele falou, meu lápis, eu não estou me desfazendo de tudo? E era o meu lápis. Compreenderam? Então o coração do homem pode tirar tudo. Nós precisamos tratar do coração. Então é um tema muito, muito oportuno para nós, irmãos. Nós viemos a esse mundo e graças a Deus que nós temos o sustento diário. E se Deus quiser, né, podemos ter mais dinheiro, maior condição financeira. Isso é da vontade de Deus, vai cuidar de nós. Não tem que fazer voto de pobreza, entregar tudo, porque uma das coisas que eu sempre penso quando se fala a respeito dessa questão é, se todo mundo for pobre, não tiver nada, você vai ter que fazer o quê? Você vai sair pedindo para ser sustentado, não é verdade? Então não adianta, a questão não é não ter as coisas. Agora, se todo mundo for rico e for crente, o que nós podemos fazer? Muitas coisas boas. Podemos investir na obra do Senhor, na igreja, em missionários. Se temos empresa, podemos empregar pessoas para ajudá-las. Não é bom quando a gente conhece um empresário cristão, alguém que ajuda os outros? Então, mais uma vez, o problema não está no dinheiro. Como nós adquirimos, como nós gastamos. E principalmente, não vivendo para o hoje, mas atentando para as consequências da nossa vida, seja em relação aos gastos, aquilo que nós fazemos com o dinheiro, ou como qualquer outra atitude da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe e possamos ouvir. É um conselho aos ricos, é um conselho para mim, para você, cada um de nós nessa noite. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Agradecemos a ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor cuida de nós, o Senhor dá sustento a nós, ó Pai. E que nós estejamos vivendo nesse mundo de forma equilibrada, de forma consciente, sempre dependendo do Senhor, nos dispondo a trabalhar, nos dispondo, ó Pai, a buscar com os recursos que nós vamos ganhar no trabalho, a te servir, a ajudar as pessoas, ajudar na obra do Senhor. E, ó Deus, que possamos viver nunca de forma a utilizar o dinheiro, ó Deus, de forma a estarmos pecando, a estarmos vivendo separados, ó Pai do Senhor, no luxo e em prazeres. Ó Deus querido, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que nós possamos também ter no nosso país, Deus, pessoas honestas que estão na política, que estão nas indústrias, em todo lugar, ó Pai. Tenha misericórdia de tanta exploração, ó Pai, que existe muitas vezes em relação à desonestidade, ó Deus, à corrupção, ó Deus. Ó Pai, torne o nosso país melhor. Abençoe, Senhor Deus, a liderança, as eleições, ó Deus, que vamos ter, ó Deus. Está nas tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor Deus esteja abençoando, ó Deus. E sabemos das dificuldades, sabemos que sempre haverá corrupção, ó Deus. Mas que o Senhor esteja, de alguma forma, ó Deus, diminuindo, fazendo cessar, ó Deus, em muitos lugares, em muitas coisas. Abençoe em especial a nossa cidade, ó Deus, para que nós tenhamos aqui também uma vida de paz e que os dinheiros sejam gastos, ó Deus, de forma honesta. Obrigado, ó Pai, por esse momento, pela tua palavra, por esse momento especial aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém.